Está começando o lado certo da história. Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor. Aqui todo o argumento tem valor. Vamos lá? Eu sou o professor Fernando e esse é o podcast da disciplina de História para o ensino médio do Colégio Aprendiz. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Nesse podcast, nós vamos responder as perguntas ou as dúvidas que vocês tiverem durante as aulas online, nesse período da pandemia. O lado certo da história! Vamos começar? Nessa primeira semana nós tivemos 4 dúvidas. A primeira delas é a seguinte: Professor, você acha que a retirada do tupi como uma língua oficial brasileira é uma forma de discriminação ou negligência aos povos indígenas? Essa dúvida ela foi enviada pelo estudante Roberto do 3º ano. É impossível tirar essa dúvida sem levar em consideração algumas questões pré-existentes na história dos povos indígenas. A primeira delas existem diversos povos indígenas. Segundo os dados estatísticos do censo do IBGE de 2010, no Brasil nós temos mais de 305 povos indígenas, somando 896.917 pessoas. Desses, 324.834 vivem em cidades e 572.833 em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. Lembrando que já se passaram 10 anos desse censo e esse ano seria um ano de recenseamento se nós não estivéssemos na pandemia. Vamos lá, sobre as línguas especificamente. No Brasil, hoje, nós temos 274 línguas indígenas faladas no país, sendo que a língua oficial é o português. Ainda existe a possibilidade de haverem mais, pois tem povos indígenas que estão isolados. Não existe uma língua tupi-guarani. O que existe são 2 troncos linguísticos, o tronco tupi e o tronco macro-G. O que isso quer dizer? Quer dizer que desses troncos linguísticos saem essas 274 línguas que são faladas. Agora vale esclarecer um ponto. O tupi nunca foi uma língua oficial brasileira como é o português e a língua de Libras, a língua de sinais. Por que há essa confusão histórica com o tupi? Existe essa ideia do tupi porque ele foi a única língua indígena estudada nos primeiros 300 anos de colonização pelos portugueses. Os povos indígenas que realizaram os primeiros contatos com os portugueses falavam todos uma espécie de tupi. Eram línguas muito próximas. Por isso, os padres jesuítas resolveram focar nessas línguas para poder realizar a catequização desses índios. Toda língua que não era o tupi era chamada de tapuia, ou seja, desconhecida, inimiga. Então, o primeiro ponto esclarecido é que o tupi nunca foi uma língua oficial do Brasil. Nenhuma língua indígena nunca foi uma língua oficial no Brasil. Inclusive, atualmente, existe uma luta dos povos indígenas para tentar manter as suas línguas vivas, para não deixar que elas morram. Então, eles estão mapeando as suas línguas e ensinando nas escolas indígenas para que as crianças possam aprender a se comunicar nas suas línguas. Existem estudos de povos que falam até 5 línguas diferentes, todas elas indígenas. Entrando na questão do Roberto, mesmo que o tupi não tenha sido uma língua oficial, existe sim, Roberto, preconceito com as línguas indígenas. Para você ter ideia, há poucos anos foi criado na Universidade de São Paulo um curso para aprender a falar tupi, sendo que nós temos lá há muitos anos cursos de línguas mortas, como o hebraico, como o latim. Então, assim, por que não estudar o tupi antes, que já era estudado há 300 anos pelos jesuítas? Então existe preconceito com as línguas indígenas e esse preconceito ele se manifesta justamente pelo fato de que é estranho para a gente ouvir as pessoas falando nas suas próprias línguas. Todavia, existem experiências recentes que são extremamente interessantes. Por exemplo, atualmente, 3 cidades brasileiras já adotaram línguas indígenas como línguas oficiais.
São João da Cachoeira, no Amazonas, Tacuru, no Mato Grosso do Sul e Bonfim, em Roraima. E tem em pauta na Câmara dos Deputados um projeto de lei do deputado federal Dagoberto Nogueira que estimula que todo município que tiver a presença de comunidade indígena tenha como segunda língua oficial a língua indígena dessa comunidade. Ou seja, nós teríamos, por exemplo, aqui em Sergipe nós temos os Cariri Xocó. Esse povo tá em processo de recuperação da sua língua. Mas, se essa lei for aprovada, quando essa língua estiver totalmente recuperada e for reconhecida oficialmente como uma língua indígena, ela teria que ser adotada como segunda língua oficial do município a que os Cariri Xocós pertencem. Entenderam? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, pergunte novamente. Um abraço, Roberto. Vamos para a próxima dúvida. O lado certo da história. A dúvida do colega Rian Santana, também do terceiro ano do ensino médio. A dúvida dele é a seguinte: professor, nessa novela das 18 horas da Globo, mostrou um episódio onde o Dom Pedro dá uma grande parte de terra que pertencia a ele e aos indígenas. Isso é verídico? Rian, para responder sua pergunta, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Primeiro deles, os povos indígenas nunca desejaram ter propriedade sobre a terra. Ou seja, eles nunca se consideraram donos das terras, certo? Para eles as terras não tinham dono. A natureza estava aí para que ela fosse usada. Isso é uma das características que eles têm por serem seminômades, ou seja, eles usavam um tempo a terra, quando esgotavam os recursos eles iam para outro lugar. Assim, aquele lugar primeiro que eles tinham usado podia se recuperar. Outro ponto é, desde que os portugueses chegaram à América, eles tentam catequizar os povos indígenas. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através de uma coisa que eles chamam missões. O que são as missões? Ou o que eram as missões, As missões eram expedições que os padres jesuítas, junto com um exército de bandeirantes de portugueses que viviam no interior de São Paulo, faziam incursões para o interior do Brasil para buscar povos indígenas e levar para ficar sob controle da igreja, para serem catequizados. A primeira decisão que reconhece o direito dos povos indígenas ao uso da terra acontece com o Alvará Régio de 1678, que reconhecia o direito dos povos indígenas localizados no Pará de usufruírem a terra. Esse Alvará Régio foi confirmado em 1750. Só tem um problema, que é esse alvará, Alvará Régio tem o poder de lei, nunca foi respeitado por ninguém na colônia. Ou seja, ele era uma lei que não se fazia valer. Quando a família real chegou no Brasil, Dom João VI declarou que todo povo indígena que não quisesse ser catequizado poderia ser reduzido ou conquistado por meio de uma guerra justa. Ou seja, ou você aceita se tornar católico, ou você vai ser combatido em uma guerra justa, uma guerra cristã. Esse episódio do Dom Pedro, ele aconteceu, mas não foi bem uma doação. Qual foi o episódio real dessa história? É o seguinte: em março de 1819, Dom Pedro determinou que os governadores da capitania de São Paulo realizassem, junto com o padre Manuel Ferraz Botelho, uma missão para recolher os índios conhecidos como Caiapó e levar eles sob controle da igreja. Ou seja, em troca de aceitar a catequização, eles receberiam do imperador uma légua de terras para poder cultivar o seu alimento. O que equivale a uma légua de terras? A 4 quilômetros. Então Dom Pedro não deu a terra para eles simplesmente de bom grado. Dom Pedro queria que eles fossem catequizados e aí, como recompensa, daria 4 quilômetros de terras para eles. Então o lado certo da história é que Dom Pedro nunca foi bonzinho com os povos indígenas. Ele queria catequizar os povos caiapós e manter eles sob controle. Aí você que está ouvindo o podcast pode se perguntar: professor, então por que o Dom Pedro aparece como bonzinho na novela? Porque a gente precisa criar heróis nacionais. E o Dom Pedro I é o herói nacional. Ele é o herói da independência do Brasil. Não tem como você falar numa TV aberta que ele cometeu ou que ele tirava a liberdade dos povos indígenas, não deixava que eles fossem livres, certo? Nesse período, todas as terras pertenciam ao rei, ou seja, pertenciam a Dom Pedro. Quando
o rei de Portugal, Dom João, vai embora do Brasil e deixa o filho como príncipe regente, o responsável por administrar as terras é Dom Pedro, certo? Então todas as terras pertencem a ele. Essa situação só vai mudar com a divulgação da Lei de Terras em 1850. Para finalizar, vale levar em consideração que a demarcação das terras indígenas até hoje é um problema. A gente tem 13% do território nacional demarcado como terras indígenas e mais milhares de territórios que estão à espera para que a justiça declare que elas são terras indígenas. Lembrando que as terras indígenas são os lugares que menos desmatam, ou seja, onde a floresta está mais bem preservada. Em contraponto, tem o interesse de grandes ruralistas e mineradores que querem explorar essas terras indígenas que são ricas em minério, em madeira e em espaço para criar gado ou para extrair minérios da terra. Certo, Rian? Espero ter respondido a sua dúvida e que você consiga entender qual é o lado certo da história. Vamos para a próxima. O lado certo da história! A próxima dúvida é a dúvida do Lucas do segundo ano e ela é uma dúvida bem simples, mas bem rápida de responder e bem legal. Dom Pedro ele era rei, certo? Então o Lucas perguntou o seguinte: professor, na época de Dom Pedro existia castelo? Se sim, ele morava em um? Lucas, é o seguinte: os castelos são construções típicas do período medieval. Eles eram fortificações construídas para defender o feudo de ataques externos. Na época do feudalismo, como vocês sabem, não tinha um estado centralizado. Então o que isso implicava? Cada feudo era responsável pela sua própria defesa. Por isso que os castelos eram construídos. Quanto maior o castelo, significava que aquele senhor feudal era mais rico. A partir da unificação dos estados modernos europeus, passaram a ser construídos palácios. O mais emblemático deles é o Palácio de Versalhes, que representa o símbolo máximo da monarquia absolutista, o rei da França, o Luís XV, autor da célebre frase "O Estado sou eu". Então Dom Pedro morava em palácio, não morava em castelo. A partir dos estados modernos, os reis se estabeleceram em palácios e não mais em castelos. Ok, Lucas? Abraço. O lado certo da história! Vamos agora para a quarta e última questão. Essa questão é da Giovana, do terceiro ano do ensino médio, e tem a ver com a origem de Portugal. Vamos ler a questão dela. Ela diz assim, na pergunta: na Revolução de Avis, a vitória final na Batalha de Aljubarrota, quando os lusitanos derrotaram as forças castelhanas. Se os lusitanos eram um povo de Portugal, o povo era contra a unificação dos reinos, ou esses lusitanos eram a burguesia que era contra a unificação. Em outro trecho, ela escreve assim: na Revolução de Avis, o resultado foi a consolidação entre burguesia e rei, mantendo a autonomia do Estado lusitano. O que seria o Estado lusitano? Então vamos lá, Giovana, tem duas perguntas aqui que tem a ver, eu vou tentar responder as duas, não necessariamente uma depois da outra, vou tentar responder as duas juntas. Então a primeira, o que seria o Estado lusitano? Naquela região que nós conhecemos como Península Ibérica, viviam vários povos tribais. Entre esses povos estavam os lusitanos. Os lusitanos eram um povo completamente guerreiro, eles dominavam a arte da guerra. Nos povos lusitanos, interessante que não havia distinção de função militar entre homens e mulheres, ambos lutavam igualmente. O Império Romano vai dominar aquela região, vai conquistar os lusitanos e vai chamar aquela região de Hispânia. Quando o Império Romano é dissolvido no ano 476 depois de Cristo, vão ser criados vários reinos naquela região. Mais precisamente, 4: Aragão, Navarra, Castela e Leão. No reino de Leão estava presente o condado Portucale. O resto da Península Ibérica era dominado pelos muçulmanos. Como é que surge então o Estado lusitano? O condado de Portucale vai combater os otomanos e vai conseguir expulsar eles da Península Ibérica. Essa vitória do condado portucalense vai ser atribuída ao espírito guerreiro dos lusitanos. Não existe uma relação direta entre os portugueses que estão em 1200 expulsando os árabes e os lusitanos lá da Antiguidade Romana.
Mas esse espírito guerreiro vai fazer com que eles se auto-intitulem lusitanos, porque eles conseguiram expulsar invasor que não era cristão, que era um muçulmano. Após a expulsão dos árabes da Península Ibérica, Portugal é reconhecido como um reino católico pelo Papa. E aí dá início ao reino de Portugal, que vai ter como primeira dinastia governante a dinastia dos Borgonha. Quando essa dinastia não tem mais sucessores, vai entrar em cena a dinastia de Avis. Essa ascensão da dinastia de Avis é o ponto-chave para entender qual é o lado certo da história. Veja, nós temos duas propostas historiográficas aqui. Uma proposta vai falar que essa revolução ela foi completamente popular. Foi o povo que colocou a dinastia de Avis no poder. A outra versão da história, que é a versão mais aceita pelos historiadores, é que a ordem estabelecida foi dissolvida pela vontade majoritária da burguesia que crescia naquele momento, junto com uma nobreza que era mais pobre. Assim, Dom João teria sido o primeiro rei de Portugal eleito em uma assembleia. Quem fazia parte dessa assembleia? Os nobres, os clérigos, ou seja, as pessoas da igreja, e a que chamavam de arraia miúda, os burgueses, que não tinham título de nobreza e representavam, teoricamente, o povo comum. Essa dinastia de Avis vai ser a responsável pelas grandes navegações. Por isso, Giovanna, que diz no livro que há uma junção entre a burguesia e a dinastia de Avis. É a burguesia que coloca a dinastia de Avis no poder, junto com uma nobreza mais pobre, e, portanto, o Estado Nacional, em compensação, vai estimular as grandes navegações para atender os interesses dessa burguesia. Giovanna, espero ter respondido a sua questão, e assim nós finalizamos o nosso podcast. Um abraço, participem, mandem suas dúvidas e fiquem bem. Lavem as mãos e, se possível, fiquem em casa. Até o próximo episódio do Lado Certo da História, no Colégio Aprendiz. O lado certo da